A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já agradeço ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual eu congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado. Você que se inscreveu no canal, Deus abençoe a tua vida. Você que não se inscreveu ainda, corra lá, se inscreva aqui embaixo e você vai receber todos os nossos vídeos aí de primeira mão. Hoje estudaremos a lição de número 6, que traz como título a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Uma lição maravilhosa, muito profunda, vale a pena você conferir. Fica comigo, com certeza nós iremos aprender bastante com o mestre dos mestres. Para não perdermos muito tempo, vamos iniciar então lendo nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Gênesis 4, 6. A verdade aplicada, segundo o pastor comentarista Isaqueu Mendes, diz assim: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. O nosso texto de referência está no livro de Gênesis, capítulo de número 4, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? A nossa introdução, para nós termos um panorama geral, um resumo de toda a nossa lição, ela diz assim: a conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema desta lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribuem para vivenciarmos de forma saudável essas duas dimensões. Então, aqui nós temos um panorama geral da nossa lição. Nós iremos falar sobre espiritualidade e as emoções. Tópico primeiro: espiritualidade e emoções. Vejamos o que diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, para nós entendermos. Primeiramente, precisamos entender acerca da espiritualidade. Depois nós iremos partir para as emoções. Gênesis 2, 7 vai falar que Deus sopra o espírito, o ruá, sobre o homem e ele passa a ser alma vivente. Então, como nós aprendemos na lição anterior, nós somos espirituais porque temos o Espírito soprado por Deus em nós. E é esse Espírito que irá nos possibilitar termos relacionamento com Deus. Então, no sentido bíblico, a espiritualidade tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Mesmo sabendo que muitas religiões falam acerca da espiritualidade, até na filosofia fala acerca da espiritualidade, a espiritualidade bíblica é, na verdade, o padrão divino para o homem cristão alcançar a plenitude do Filho de Deus. Então, a espiritualidade, o exercício dela é nada mais, nada menos eu fazendo com que cada dia mais eu esteja parecido, próximo à matriz, a Cristo, próximo daquilo que Cristo praticava, daquilo que Cristo fazia. Como Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Quem é espiritual? É aqueles que produzem os frutos do Espírito, porque assim é o que Paulo disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quanto mais parecido com Cristo somos, mais espirituais nos tornamos. Tenho falado e repetido isso várias
vezes. Vejamos, né, o que diz lá em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, né? Boa no sentido de que físico e moral. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então estamos neste processo de aperfeiçoamento, né? Nesse exercício de espiritualidade, para que cada dia mais nos tornemos parecidos com Cristo. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos este exercício de cada vez mais nos aproximarmos, nos parecermos com Cristo. Entendendo então sobre espiritualidade, o que seria espiritualidade, já visto, né, como nós estudamos na lição anterior, é o Espírito que Deus nos deu, que nos faz nos relacionarmos com Ele. Por isso, esse Espírito precisa ser restaurado. Segundo Ezequiel, segundo Salmos 51, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser renovado, para que ele possa realmente se relacionar com Deus, como o próprio Paulo escreve, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando há essa harmonia, né, quando Deus faz isso na minha vida, quando eu permito que isso ocorra, realmente eu vou cada dia mais exercitando a minha espiritualidade e eu vou me tornando cada vez mais espiritual. Lembrando, né, das próprias palavras de Paulo aos Coríntios, ele diz que existe 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não tem conhecimento do evangelho, aquele que não recebeu a luz, né, do evangelho, aquele que não recebeu o novo nascimento, é o homem natural. O homem carnal é aquele que recebeu estas coisas, no entanto, ele vive segundo os rudimentos da carne, né, das vontades, conforme Gálatas capítulo 5, que Paulo fala acerca das obras da carne. Então ele vai vivendo segundo essas vontades. No entanto, o homem espiritual é aquele que discerne todas as coisas, é aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que vive sobre a égide do Espírito Santo. Esse é espiritual. Exercitar a espiritualidade é eu cada vez mais me relacionar com as coisas que diz respeito a Deus, ao Espírito Santo, a sua palavra e tudo o que ela me traz. Agora, sabendo sobre a espiritualidade, vamos para emoções. Para a gente entender acerca das emoções, eu trouxe aqui para vocês, né, a definição de um neurocientista, né, chamado Antônio Damasio. Então ele vai dizer o seguinte, que as emoções são programas de ações coordenadas pelo cérebro que gerenciam alterações em todo o corpo. Então, as emoções, ela está no campo do inconsciente. Nós temos essas emoções e a gente nem chega ao nosso entendimento de tão rápidas que elas são. E elas envolvem todo o nosso corpo, né? Elas têm a finalidade de agirmos rapidamente nas situações difíceis, nas situações da vida, das situações complexas da vida. Então nós nem percebemos as emoções, elas já acontecem. E elas servem para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. E geralmente elas são influenciadas através de estímulos externos, né, de coisas que ocorrem fora de nós. Às vezes pode até se relacionar com alguma memória, mas na sua grande maioria as emoções ocorrem de coisas externas. Um exemplo disso, por exemplo, faz de conta, você está no consultório agora e de repente você escuta alguém gritar fogo, imediatamente o seu coração vai bater mais rápido para bombear sangue por todas as partes do seu corpo, inclusive para o seu cérebro. Além disso, a sua pupila vai dilatar, o seu organismo todo ele estará pronto e preparado em meio segundo para você fugir, para você correr daquele consultório para a sua sobrevivência. E você ainda está no campo do inconsciente, você não sabe realmente o que está acontecendo. Quando você se dá por conta, você já está lá fora. Isso é emoção, né? As suas emoções entraram no processo e essas emoções fez com que você se resguardasse, se protegesse.
Agora, existem os sentimentos. Embora essas duas coisas pareçam que são as mesmas coisas, mas são coisas diferentes, os sentimentos é, na verdade, a percepção consciente. Então, eu tenho consciência da emoção que estou tendo, mesmo que parcialmente. Então, o sentimento, ele é importante eu entender que é diferente da emoção, porque realmente o sentimento vem a partir de uma emoção. Só que quando eu chego aqui no sentimento, eu sei por que eu estou sentindo aquilo. Porque os sentimentos ele vai envolver memória, vai envolver ideias, vai envolver o meu temperamento, a minha identidade, a minha personalidade. Então eu tenho, eu trago tristeza para a minha vida porque eu lembrei de algo ruim que ocorreu comigo, de um acidente, de alguma coisa que ocorreu. Então eu começo a lembrar, trazer lembranças e começo a chorar. Isso não é emoção, isto é sentimento. Emoção é quando eu assisto determinadas coisas e eu não sei nem por que eu estou chorando. Aquilo me emocionou. Agora, sentimento é algo mais profundo, é algo mais complexo. E é aqui, nesse aspecto, que nós precisamos receber a restauração de Deus. Tudo isso estamos falando para a gente perceber a complexidade do homem. Porque a partir do momento que o homem se distanciou de Deus, a partir da queda do homem lá no Éden, o homem passou a ter na sua natureza algumas coisas que na verdade Deus não programou para que isso ocorresse. Na verdade, Deus nos fez para sermos plenos, completos. Por isso é importante a palavra de Deus para nos trazer a restauração. Para você entender acerca disso, olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então esse processo de morte que há em nós faz com que cada vez mais a gente sofra diversas situações. E para que essas sejam corrigidas, eu preciso entender a palavra de Deus. Pois bem, com essa questão da homem se distanciar de Deus por conta do pecado, ele perdeu a comunhão, perdeu a paz, perdeu a vida harmônica, ele perdeu a espiritualidade. Só que Deus, mesmo depois da queda do homem, Deus tentou de alguma forma ou outra se relacionar, manter o relacionamento com o homem. E assim também Deus, através de seu Filho, fez de uma forma mais primordial. Ele permitiu que novamente a gente fosse restabelecido pelo Senhor. Vejamos o que diz lá no livro de Salmos, Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria do salmista estava exatamente no fato dele ter possibilidade de se relacionar com Deus. Não era o fato de ir à casa de Deus, não era o fato de se encontrar com os irmãos que iam com ele. Não, era o fato dele poder se relacionar com Deus. Então o homem só é completo quando ele realmente está em relacionamento com Deus. E aí nós temos algo que o autor ele coloca na lição, que é a relação entre Deus e as pessoas. Então ele diz assim, se o meu vertical estiver bem, o meu horizontal estará também. Se o meu horizontal estiver bem, o meu vertical estará bem. Que isso? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se o meu relacionamento com Deus estiver bem, o meu relacionamento com as pessoas também estará bem. Ou vice-versa, uma coisa puxa a outra. Por isso, eu preciso cuidar da minha área emocional, na minha área, os afetos, eu preciso ter bastante cuidado, pedindo que o Espírito Santo me guie, me ajude e me dê aquilo que é necessário. Tópico 1.2, a importância de considerar a totalidade do ser humano. Então o ser humano, ele é completo, ele é biológico, ele é social, o ser humano, ele é espiritual, o ser humano, ele é também psicológico. Então nós somos seres completos e é necessário enxergar na sua totalidade.
É lamentável porque nós observamos muitas vezes algumas coisas acontecerem na igreja, né, na comunidade cristã, que é falta de conhecimento, falta de sensibilidade. Às vezes a pessoa tem problemas, né, síndromes, traumas, né, como o autor vai trazer, enfermidades da alma, e algumas pessoas interpretam, é demônio, isso aí é espírito maligno. E isso é muito perigoso, né? A gente pode destruir o emocional ainda mais de uma pessoa que está vivendo assim. Uma vez recebi um telefonema num domingo à tarde, dizendo que uma pessoa estava endemoniada e que a pessoa tinha uma legião de demônios, porque as pessoas ficaram lá tentando expulsar o demônio, e diziam assim, ó, entrava um, saía outro, e aquela coisa toda. E eu entrei em contato com um presbítero, né, da igreja e falei, vamos lá fazer essa visita. Quando lá chegamos, a mulher morava no fundo de um bar, né, tinha que passar dentro de um bar para chegar até a casa dela. E quando a gente lá chegou, estava toda a família de cristãos que estavam orando por ela, e já me disseram, olha, tentamos aí, mas é uma legião e não sai. E quando eu entrei no lugar onde a mulher estava no quarto, chamei o presbítero, pedi para a família ficar na cozinha, não entrar junto, porque eu já sabia, né, como que seria a reação deles. Eles iam voltar, né, a clamar, orar, expulsar. E até quando a gente entrou, eu observei o quarto e percebi, né, havia muita roupa suja jogada por todo o quarto, os guarda-roupas abertos, aquele cheiro ruim. E na mesma hora já veio depressão. E quando eu me aproximei daquela mulher que estava sentada, estava em cima da cama, né, ela estava toda se contorcendo e gritando. Cheguei bem perto dela e falei numa voz bem calma, falei assim, fica tranquila, como que é seu nome? Senta aqui que a gente vai conversar. Quando eu disse isso para a mulher começou a chorar. E ela chorava descontroladamente. Eu disse, o que ocorreu para você ficar assim? Por que você está tão triste? E a mulher começou a dizer que depois que a mãe faleceu, ela percebeu que ninguém a amava, que a única pessoa que amava ela era a sua própria mãe. E a gente conversou. Aí eu pude, depois disso tudo, eu orei por ela. Falei para ela, você é uma mulher que tem vários filhos, você precisa se levantar, você precisa pedir a ajuda de Deus para você sair dessa situação. Então é necessário que haja esse discernimento, né? A gente precisa ter esse tato para poder realmente ajudar as pessoas, poder realmente contribuir para que essas pessoas sejam curadas, né? Sejam saradas. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então é necessário haver esse discernimento espiritual, para nós sabermos o que realmente as pessoas estão precisando. E isso só tem quem realmente tem a maturidade de Cristo em si, né? Quem já tem, né, já está, como diz aqui, recebendo alimento mais sólido, um mantimento mais sólido, é o adulto espiritual. Porque aquele que não é exercitado ainda, aquele que é criança na fé, ele não vai conseguir discernir. E a igreja precisa estar preparada também para atender essas pessoas que realmente precisam de uma ajuda mais específica. Muito bem, tópico 1.3, fomos criados como seres únicos. Para isso, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus nos fez únicos, Deus nos fez especiais. Por isso, nós precisamos sempre pedir auxílio para que realmente possamos viver uma vida plena. Você imagina, 7 bilhões de almas, mais de 7 bilhões no mundo, e só existe uma pessoa como você. Você é especial em todos os sentidos, né? Você tem personalidade, temperamento, identidade diferente. O que o mundo quer, o que o mundo deseja, que sejamos todos iguais, em todos os sentidos, mas isso é impossível, porque Deus nos fez para sermos cada um com um DNA, cada um com uma genética, cada um com uma formação. Somos especiais. Corpo
alma e espírito. Por isso, fala acerca da semelhança, imagem e semelhança. Então, assim como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. E somos a imagem e semelhança de Deus. E por incrível que pareça, até aqueles que estão distantes de Deus, eles também receberam essa possibilidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Ainda que uma imagem ofuscada, né? Ainda que uma imagem obscura, mas não deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus, porque podem ser restaurados. Olha o que diz Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos, né? E gerou a Sete, que foi a sua imagem e semelhança. Então, Sete passou a ser a imagem e semelhança de Adão, e não mais, na sua totalidade, a imagem e semelhança de Deus, né? Pois bem, é importante nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e resplandecer Deus para as pessoas. Lá no livro de Lucas, né, o comentarista vai trazer acerca de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Lucas capítulo 10, versículo 39 e 40, vai contar a história dessas duas irmãs que eram discípulas de Cristo. Olha o que diz o texto. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. Então imagina lá, Jesus andava sempre com bastante discípulos, né? Vários discípulos, na casa de Lázaro em Betânia, e ali Marta estava desesperada para poder atender. Ela estava desejosa de ser uma boa anfitriã. Provavelmente, né, eu posso conjecturar que ela disse para Maria: Maria, me ajuda. Só que Maria continuou ali sentadinha, ouvindo o mestre falar. Chegando Marta até um certo ponto de pedir para o próprio mestre: Mestre, pede para Maria me ajudar aqui que eu estou, né, sozinha. E aí Jesus diz para ela: não posso fazer isso. Não posso tirar a melhor parte de Maria. Isso mostra dois temperamentos diferentes. Embora Marta fosse diferente de Maria, Maria queria ser uma boa discípula. Marta queria ser uma boa anfitriã. Marta estava preocupada com as questões presentes. Maria estava preocupada com o futuro. Então, são duas percepções de vida extremamente diferentes, e nem por isso Jesus não deixou de amá-las, né? Jesus amava as duas da mesma forma, conforme está lá em João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava da mesma forma, mesmo elas sendo de temperamentos diferentes. E quando a gente consegue perceber isso, a importância de todos para o reino de Deus, a gente passa a pensar e agir como Deus quer que a gente haja. É lindo a gente ver como Cristo, ele nos ensina. Jesus estava ensinando para Marta o que era fundamental, o que era importante. E isso Maria já tinha aprendido. Então existem coisas que nós iremos aprender ao longo da nossa caminhada, com experiências dos outros, sabedoria, ou com experiências próprias nossas, né? Às vezes temos que passar por situações para aprendermos coisas, mas Deus, ele é poderoso para nos ensinar de acordo com aquilo que somos. O que precisamos aprender é quem somos. Então, na aula anterior nós aprendemos que o Espírito nos traz conhecimento e comunhão com Deus. A alma me traz conhecimento de mim mesmo, né? Eu consigo me entender, me compreender. E nós temos o corpo que me faz conhecer o mundo através dos órgãos dos sentidos, né? Paladar, tato, olfato, e tudo isso. Então nós temos que ter entendimento de nós, porque aí assim nós iremos poder servir a Deus melhor e poder contribuir com as pessoas que estão à nossa volta. Vamos então para o nosso tópico 2, a relação entre o espiritual e o emocional. Então, a gente sabe que mesmo depois do pecado, Deus tentou manter lá o relacionamento com o homem. Lá em Gênesis 3,7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos. Deus, então, depois que
permitiu, né, depois que toda aquela situação de Adão e Eva, de terem pecado e aberto os olhos dele, Deus tentou, de certa maneira, se relacionar com o homem. E a gente vê isso através da experiência, né, que a Bíblia descreve de Caim e Abel. Então lá, no livro de Gênesis capítulo 4, vai discorrer acerca da história de Caim, que é um dos objetivos da nossa lição. Caim, ele era o primogênito, ele foi o primeiro homem nascido depois da queda. Eva ficou muito satisfeita, muito feliz, porque Deus havia dado um filho a ela, ainda que com dores de parto, né? Já visto que Deus disse que iria multiplicar as dores de parto de Eva, né? Deus não disse que ela não tinha, disse que Deus ia multiplicar. Se multiplicou é porque alguma coisa ela devia sentir. No entanto, a alegria dela foi tão imensa que Deus proporcionou a ela um filho varão, Caim. Caim era o primogênito, e logo em seguida vem Abel. E chegado um determinado tempo, ambos vão apresentar um sacrifício para Deus. Primeiro, Caim, que foi o primeiro a apresentar um sacrifício para o Senhor. No entanto, ele veio, né, trouxe os frutos da terra. Mas pelo que a gente percebe, ele não teve aquele cuidado, aquela presteza, né? Ele não teve aquela preocupação de trazer algo que realmente fosse o melhor, né? O nosso Deus, ele não é obrigado a aceitar o nosso culto do nosso jeito, da nossa forma. A gente tem que tentar apresentar o melhor daquilo que realmente está no nosso coração. E aqui então Caim, ele apresenta os frutos e Deus rejeita, Deus não aceita, né? Sabe lá Deus como é que ele fez isso? Deve ter sido um jeito bem ruim. No entanto, Abel, ele traz o quê? Os seus primogênitos, ele traz aquilo que era melhor. A Bíblia diz que ele traz a gordura, né? Ele traz os animais mais sadios, mais robustos, os animais mais preparados, os primeiros, os primogênitos. Então, Abel, ele traz algo realmente que tem ali trabalho, dedicação, uma coisa suada, uma coisa importante. E Deus se agrada do sacrifício de Abel. Caim, quando fica sabendo disso, ele fica furioso. Olha como Deus, mesmo depois da queda, permanece tendo relacionamento com o homem, ou pelo menos tentando ter relacionamento com o homem. Abel é recebido por Deus, Caim se enfurece, ele fica revoltado, e então ele se ira contra Deus. E não só isso, ele vai se irar contra o irmão. E então a Bíblia descreve, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7, Deus tenta fazê-lo refletir. Lá no capítulo 4, versículo 7 diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus, ele começa a dar orientação para Caim acerca do desejo do coração dele. Então, olha como que é interessante esta relação da espiritualidade com a emoção. Deus, através de diálogo, se relaciona com Caim. Estou falando de espiritualidade. Só que Caim estava dando ouvido às suas emoções, ele estava com ira, com raiva. Então, não é só ao fato de eu estar me relacionando com Deus, né, de eu estar orando, de eu estar lendo a Bíblia. O que eu preciso é atentar para aquilo que Deus está falando. Olha como isso é profundo. Então, Deus estava falando com Caim, mas ele não estava dando ouvido naquilo que Deus estava dizendo, ele estava ouvindo o seu emocional, ele estava ouvindo o sentimento que tinha dentro do seu coração, a raiva, a ira, e era uma coisa, né, que ia além. Por quê? Porque ele tinha uma memória, ele estava fazendo algo consciente. Não era simplesmente uma coisa emocional, era consciente, ele estava tendo um sentimento de raiva e de ira. Por quê? Porque Deus não recebeu o sacrifício dele e recebeu do irmão dele. E qual foi a resposta? Ele vai e assassina, ele não escuta o que Deus está dizendo, que o desejo dele será contra ele mesmo, que o pecado está à porta para ele fazer o que é errado. Então Deus dá orientação, assim como para nós hoje, da mesma maneira, Deus fala conosco através da sua palavra, a relação espiritual.
No entanto, se a gente não der ouvido, nós vamos agir com o nosso sentimento, com as nossas emoções, com os nossos afetos, e aí nós vamos desobedecer a Deus e vamos sofrer as consequências. E quais foram as consequências de Caim? Você vai ver daqui um pouquinho. Vamos para o nosso tópico 2, 3, que fala acerca das consequências, né, de uma espiritualidade desequilibrada. Então Caim, ele permite que esse sentimento ruim entre no seu coração e ele vai e se distancia daquilo que Deus havia dito. Ele faz o contrário àquilo que Deus fala. E ele vai e assassina, né? Ele mata seu irmão. Gênesis 4:8 diz assim, que Caim vai e mata o seu irmão Abel. Gênesis 4:9, Deus pergunta por Abel e ele mente dizendo que não sabia. Então olha como vai desencadeando uma série de problemas. Primeiro, Deus fala, a pessoa não dá ouvido, a pessoa faz ao contrário do que Deus havia dito, a pessoa recebe o castigo por conta disso, e não só isso, a pessoa passa a ter várias outras características pecaminosas. E nesse caso, Caim passou a mentir, mentindo para o próprio Deus, mentindo para si mesmo. Deus conhece o nosso coração e nós precisamos entender que Deus, ele tem o melhor para nós. Que possamos ouvir aquilo que ele tem para nós. Olha o que diz o Salmo 139, verso 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Então Deus conhece o nosso interior, ele possui o nosso interior, ele tem o que é melhor para nós. Certo, meus queridos? Tópico 3, a importância do ajuste emocional. Se a nossa vida espiritual estiver bem, o nosso emocional também vai estar. Então ela precisa estar ajustada. Como é que eu vejo isso? Olha o texto maravilhoso de 3 João 2, né, que é capítulo único, verso 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai a tua alma. Então, João está escrevendo a seu discípulo Gaio e está dizendo assim, olha, tudo o que está à sua volta, o meu desejo é que vá bem, assim como a sua alma está boa, assim como você está bem espiritualmente. Se a gente pegar uma edição NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a palavra alma vai vir a palavra espiritualidade. Então a vida espiritual de Gaio estava correta, estava diante de Deus, em harmonia com Deus, e as coisas que estavam à sua volta, elas estavam bem. Por quê? Porque o seu espiritual estava bem. O espiritual determina as outras áreas da vida do homem. Vejamos ainda em 3 João 3, diz assim, porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Aqui está, né, o que a gente percebe de solução na vida de Gaio, o que fazia com que a alma dele estivesse bem, a vida espiritual dele estivesse bem e as demais coisas à sua volta também, o que fazia era ele andar segundo a verdade, era ele andar segundo a palavra. E os irmãos estavam testificando que realmente ele estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos, essa lição é muito profunda, maravilhosa. Depois você pode se aprofundar ainda mais. Espero que você esteja crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Tópico 3.1. A alegria é um remédio poderoso. Então o salmista no Salmo 100, verso 1 e 2, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Então, Deus quer que nós busquemos a alegria que vem dele. A pessoa, ela é plena, como eu já disse, e volto a repetir, quando ela tem a alegria do Senhor sobre a sua vida. Então, o salmista, ele convida, né, a celebrar aqui, cantar hinos, ocupar a nossa mente com louvores, com coisas que agradam ao Senhor. Servir ao Senhor é adorar ao Senhor. Então eu canto hinos. E diferente disso é eu adorar a Deus. Então não é só cantar, é adorar ao Senhor. É servir a Ele. É fazer com que Ele se agrade de mim. É que eu me envolva com o seu trabalho. E não só isso, também fazendo com que eu possa se achegar a Deus, me apresentar a Deus,
me aproximar de Deus. Né? Como diz assim, com alegria apresentai-vos a Ele com cântico. Então eu estou chegando à presença de Deus. Então essas três coisas são fundamentais para que a minha alma, a minha vida espiritual, ela esteja em dia. E também ele usa, o autor, Josué capítulo 1, versículo 6, que fala acerca do esforço e da coragem. Então nós temos que tomar uma atitude, temos que ter iniciativa. Tópico 3.2, estamos na reta final. Você que chegou até aqui, parabéns, que você possa realmente ser edificado. Você que é professor, possa dar uma aula maravilhosa para os seus alunos. Você que é estudante, que você se aprofunde e tenha certeza de uma coisa: vai chegar o momento em que Deus irá usar todo esse conhecimento que você está adquirindo para abençoar outras pessoas também. 3.2, o cuidado de si mesmo, né? O cuidado de si. Então nós precisamos ter cuidado das nossas vidas em todas as áreas, né? Precisamos buscar esse aperfeiçoamento diante de Deus. E aqui o autor vai usar o livro de Timóteo, né? Se referindo ao próprio Timóteo, lá em Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo está falando do cuidado com a espiritualidade, o dom que você recebeu através da imposição de mãos, a graça que Deus derramou sobre você. Então cuide disso, Timóteo. Aí lá em 1 Timóteo 5,23, não bebas água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então ele podia ter úlcera, gastrite, doenças do duodeno. Não sabe-se qual era a doença, mas que Paulo estava dizendo: cuide do seu corpo físico, cuide do templo do Espírito Santo. Não é pecado fazer exercício, não é pecado fazer caminhada. Então nós precisamos cuidar também do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E 2 Timóteo 2,1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, nós lembramos da saúde emocional. Então, se você vai fortificando na graça que é em Cristo, você vai cuidando da sua vida emocional. Certo, meus queridos? Vamos terminar então. 3.3, o autor vai nos dar 3 dicas importantes para termos uma vida saudável, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Primeira dica, ele diz assim: seja uma pessoa flexível na sua casa, no seu trabalho, na igreja, e seja humilde de aceitar conselhos e orientações de outras pessoas. Segunda dica, seja sensível ao Espírito Santo. Se Deus falar com você, não resista, obedeça, e aí você vai ser abençoado. Terceira e última dica, ele diz: dedique-se à oração e à palavra de Deus. Parabéns para você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está se dedicando de conhecer cada dia mais e com certeza a sua vida está sendo edificada. Meus queridos, para concluirmos, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou concluir lendo, a nossa conclusão e aí nós estaremos encerrando aqui, e eu fico muito contente. Agradeço a você que se inscreveu no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva para que a gente possa ter um alcance maior, né? Coloque lá para que nós possamos continuar nessa caminhada, certo? Conclusão diz assim: não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Então Jesus, ele resumiu o seu mandamento em amar o próximo como a ti mesmo. Se assim o fizermos, com certeza iremos desfrutar de tudo o que a Bíblia promete acerca de mim. Deus abençoe, até a próxima aula. Estudaremos a lição de número 7, nós estamos numa lição maravilhosa, espero que você esteja acompanhando. Se inscreva no canal, mais uma vez eu afirmo, para que a gente possa aí crescer cada dia mais. Deus abençoe você, meu querido, um forte abraço. Pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula. Deus abençoe, até a próxima, um forte abraço e tchau!